Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, e que a graça bondosa do Senhor esteve com você até ontem, que foi o último dia da semana, e hoje, que inicia a nova semana, ela continue com você, te abençoando, te guardando, te protegendo, te sustentando, te aliviando e te restaurando. Então, hoje é o primeiro dia. Primeiro dia quer dizer domingo, primícias para o Senhor. Então, o primeiro domingo, desde a era cristã, nós dedicamos esse dia ao Senhor, aonde vamos à escola dominical, ou ao culto da manhã, ou ao culto à noite, né? É algo que fazemos dedicação ao Senhor, ou culto da tarde também. Em alguns lugares, a igreja se reúne à tarde. Então, é um dia dedicado ao Senhor, de cultuá-lo, de adorá-lo, de servi-lo e de dedicar a primícia da semana ao Senhor, que é o primeiro dia. Em Atos capítulo 2, versículo 1, diz que no primeiro dia de Pentecoste. Então, Pentecoste era uma festa das colheitas do trigo, feita 50 dias depois da Páscoa. Então, no primeiro dia, logo no primeiro dia do Pentecoste, a igreja que estava reunida em oração, em culto ao Senhor, porque oração é culto ao Senhor, foi visitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado na igreja no primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, muitas coisas podem acontecer na sua vida, porque a partir do segundo dia você já vai estar trabalhando para si. Mas não quer dizer que você não vai deixar de cultuar o Senhor. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz que nós devemos orar sem cessar, né? Então, no versículo 17, orar sem cessar. Então, nós podemos orar ao Senhor em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Então, você é casa de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, nós somos santuários, templos do Espírito Santo. Então, você é casa de Deus. Você que já encontrou com Jesus, você é casa de Deus. Mas só que vai ter um dia, ou alguns dias, como o culto. Tem igreja que tem culto meio de semana, tem outras que só tem no domingo. Mas nesse dia de culto, Deus vai tocar no seu coração. Ele quer que você, sendo casa de Deus, você possa ir na igreja, se reunir como corpo de Cristo, junto com o outro. Então você é uma peça-chave nesse corpo. Então você tem que ter essa noção de que quando você deixa de ir, você está fazendo falta naquele corpo. Então vá a uma igreja, cultue ao Senhor, adore ao Senhor no primeiro dia da semana, dedique como primícias da semana o primeiro dia ao Senhor. Vá à igreja, cante louvores, ouça a palavra, ore ao Senhor junto com a igreja que está ali como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo é como família de Cristo. Então, é como aquele grupo que faz parte da família de Cristo. E você foi chamado para fazer parte dessa família. Então, dedique o primeiro dia ao Senhor. Sempre o Senhor visitava os seus discípulos no primeiro dia da semana. Sempre a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. Então, dedique o primeiro ao Senhor. Dedique o primeiro dia da semana ao Senhor. Dedique as primícias da sua vida, as primícias da sua renda ao Senhor. Dedique, ore ao Senhor. Ele tem muito a lhe dar, Ele tem muito a lhe oferecer, mas Ele quer que você seja desprendido e ofereça ao Senhor algumas horas no primeiro dia do Senhor. Então vá à igreja, cultue ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Mas se não der para você ir, reúne em casa. Reúne em casa você e sua família, tire um tempo para leitura e meditação da palavra, tire um tempo para louvar ao Senhor, tire um tempo para orar ao Senhor. Então, você é a igreja. Mas o culto presencial é importante para você, porque você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, quando está reunido, tem que cultuar em uma só voz,
em uma só fé, em um só batismo, em uma só maneira de entender que temos que estar junto. Então, você reunindo na sua casa, você está reunindo com a sua família, mas quando você vai reunir a igreja, você vai reunir com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo faz toda a diferença. O corpo de Cristo, a manifestação, como lá em Atos 2, houve uma manifestação. O corpo de Cristo é a presença de Deus naquele lugar. Então vá à igreja, adore ao Senhor, cultue ao Senhor. Estarei orando por você, orando pela sua semana e que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, esteja com essa vida que está ouvindo essa oração. Eu não sei o que acontece com ela ou com ele, mas o Senhor sabe. Mas que a ação do Senhor esteja agora, Deus, operando na vida dele ou dela, para que no primeiro dia da semana ele possa ir à casa do Senhor, e ali na casa do Senhor haja manifestação do teu Espírito Santo. Esteja, ó Deus, restaurando a saúde espiritual, restaurando a saúde física, restaurando a saúde emocional, restaurando a saúde financeira. Ó Deus, dessa vida haja uma manifestação do teu Espírito sobre ele ou ela, para que ao iniciar, ó Deus, a semana de trabalho, eles venham saber que o Senhor operou no primeiro dia. Então opera. Aqueles que estão enfermos, o Senhor coloca a tua mão de graça e cura. Aqueles que estão desempregados, o Senhor abre a porta para que a partir de amanhã começa, ó Deus, a chamá-los para um trabalho. Pai, aqueles que estão, ó Deus, necessitando, ó Deus, da tua presença na sua família, opera nessa casa e nessa família, nesse casamento. Opera, Senhor Deus, no útero dessa mulher que quer, ó Deus, se engravidar. Que o Senhor Deus faça com que esse útero seja frutífero e que ele, ó Deus, venha germinar uma vida que é presente do Senhor para essa casa. Pai, tem misericórdia daqueles que estão, ó Deus, acamados, e faça a tua vontade na vida deles ou delas, e que eles sejam curados pelo teu poder. Abençoe essa vida com toda sorte de bênçãos espirituais, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que logo no primeiro dia, a palavra de ordem para você é: ofereça primícias no primeiro dia da semana ao Senhor. Que Deus te abençoe.